Nos anos 2000, pré-década de 2010, foram lançados vários filmes de ação. E assim como foi dito lá no vídeo do Slowed, o card está logo acima a propósito, os anos 2000 era uma época onde as pessoas eram mais normais. E o cinema, a música e até mesmo os videogames eram vistos como um entretenimento e não como uma forma de arte como hoje. E entretenimento é o que Hollywood mais sabe fazer. O Gladiador, Missão Impossível, As Panteras, Planeta Vermelho, Eclipse Mortal e até mesmo O Tigre e o Dragão são alguns dos filmes que retratavam a vibe daqueles tempos. Pensando nisso, outros mercados com outros circuitos de cinema seguiram a tendência e um deles foi de fato o mercado asiático, que também criou os seus clássicos, como a trilogia Ong Bak e a duologia O Protetor, ambas estreladas pelo ator e diretor tailandês Tony Jaa. Seguindo o fluxo dessas obras asiáticas, nós tivemos um filme especial que me marcou muito pessoalmente, certo? Eu lembro que eu tinha o DVD original quando eu era mais novo e que, para a época, ele tinha um dos melhores, os melhores takes que eu já vi em um filme de ação, além de uma lição de vida interessante e muito espirituosa. Esse filme é O Mestre das Armas, de 2006. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Como dito anteriormente, Mestre das Armas ele foi lançado em 2006 e ele teve na sua direção um diretor chamado Ronnie Yu. Ronnie Yu que é um ótimo diretor, mas que inacreditavelmente ele teve algumas cagadas aí no seu currículo, né? Uma delas foi bem conhecida, que no caso é A Noiva de Chuck. Ele dirigiu A Noiva de Chuck. Olha, eu não vou nem meter pedra nesse diretor. Eu não vou meter pedra, sabe? Porque assim, não existe currículo que não tenha um trabalho bosta. Não existe currículo sem um curso incompleto. Então, não vou meter pedra, velho. Eu não vou meter pedra. Não tem como, tá ligado? O filme é uma bosta, mas eu não vou julgar ele. Ele continua sendo um ótimo diretor. Mas enfim, tirando essa atrocidade do caminho e esquecendo que ela existe, Mestre das Armas ele é um bom filme e ele conta com a presença de uma outra pessoa bem renomada, que no caso é o Jet Li. Esse que na época sempre era comparado com o Jack Chan, entre quem era o melhor ator, quem tinha os melhores golpes, quem fazia os melhores filmes. E essa comparação, velho, ela não é realmente vaga, certo? Porque o Jet Li, ele tem muita coisa no currículo. Por exemplo, ele tem a série Mercenárias inteira, incluindo o quarto filme que vai lançar agora. Ele tem Cão de Briga, o live action de Mulan em 2020, que ele participou, e um filme que marcou bastante o fim dessa comparação do público entre o Jet Li e o Jack Chan, que no caso é o Reino Proibido, onde eles contracenaram juntos, no caso. O Reino Proibido que tem uma das melhores representações do Rei Macaco que tem no cinema, certo? Que no caso é do Jet Li. Pois o Reino Proibido, para quem não sabe, né, é uma representação cinematográfica da história e da lenda, né, no caso, feita pelo monge Shin de 1952, como uma representação das histórias budistas da Índia, que no caso é a Jornada do Oeste, no caso, de 1952. A história de Mestre das Armas se passa na China do século XX, onde ele conta a história de Hu Yuanjia, um excepcional mestre de artes marciais conhecido por derrotar qualquer um que desafiasse suas habilidades. Mesmo sendo bom em artes marciais, existem duas que ele mais utiliza. Primeira é a Wushu, né? Que no caso é conhecido como o Kung Fu, mas basicamente é o Kung Fu que ele utiliza. E a segunda é o Mizong, que no caso é um estilo perigosíssimo de arte marcial focado em decepção e mobilidade. Em outras palavras, ele foca bastante em utilizar movimentos falsos para enganar um oponente com ataques precisos em pontos mortais para deter ou imobilizar o inimigo. O filme trata da passagem do uso dessas habilidades, tanto do Wushu quanto do Mizong, na família do Yuanjia,
fala como o seu pai, o Huo Andy, ele era uma pessoa que era mestre nessas artes marciais e ele já ensinava jovens e adultos dentro do seu tempo, além de, claro, a relação ríspida entre o Yuanja e o Andy, que era bem realmente ríspida, era bem violenta, e basicamente o pai tinha o propósito de estar ensinando lições ao filho e o filho era bem repetente mesmo, mas e isso criou realmente esse atrito que tinha realmente entre pai e filho, e isso é mostrado no filme. Além desse atrito familiar, também era mostrado de que o Yuanja, após ele virar um mestre nessas artes, ele começou a utilizar elas de forma irresponsável, criando clãs, desafiando pessoas na rua, desafiando realmente pessoas para a arena, criando contratos de vida ou morte, apenas para provar o quão forte ele era. Entretanto, toda essa demonstração de força pagou seu preço quando ele desafiou a pessoa errada, e esse desafio levou a uma tragédia pessoal, fazendo com que ele perdesse tudo e trazendo morte para as pessoas que ele gostava. Com a morte e com o luto, ele teve que entrar em uma jornada de autoconhecimento para ele ver realmente os seus erros e ver realmente o verdadeiro uso das suas habilidades, se reencontrando consigo mesmo e se reencontrando com os ensinamentos tanto do Wushu quanto do Mizongui na sua vida. Sabendo de tudo isso, vamos seguir com alguns pontos aqui agora da história para a gente analisar melhor. Falando na moralzinha aqui agora, viu, gente? Quando nós dissecamos o roteiro de Mestre das Armas, ele de fato é um roteiro simples. De fato, sim, é simples. Eu não tô sendo nem prepotente nem nada. De fato, é um roteiro simples. Porque, vamos lá, como é que é a história do Rui Yuanja? Como é que a gente pode estar resumindo isso em uma frase? Rui Yuanja era um cara arrogante que perdeu tudo, né? Após realmente ele perdeu tudo numa batalha, perdeu tudo numa aposta, no caso. E de fato ele perdeu família, perdeu reputação e tal. E aí a jornada, o filme, o ponto central do filme é ele se reencontrando consigo mesmo, revendo os seus erros e aprendendo com os seus erros, se tornando uma pessoa melhor. É exatamente isso. O Mestre das Armas, ele foca exatamente nisso, tá ligado? E é Mestre das Armas justamente porque o corpo dele é uma arma, no caso, né? E de fato ele manja de muita coisa. Muita arte marcial, no caso. Mas enfim, o roteiro é basicamente isso, sem tirar nem pôr, certo? E esse tipo de roteiro é esse tipo de configuração narrativa, melhor. Essa configuração narrativa é clássica, ó, o macaco velho de lá da jornada do herói de Campbell, de Joseph Campbell, que eu recomendo bastante vocês lerem, no caso, né? Então, é uma configuração clássica lá da jornada de Campbell. E de fato, realmente até os Velozes e Furiosos já utilizaram, né, velho? Tanto que o Toretto não fala de família do nada, né? É o ponto fraco dele. Se ele perder isso, ele vai ter que se reencontrar consigo mesmo. Tanto que ele já teve que fazer isso uma vez. Mas, mesmo com esse ambiente, mesmo com esse terreno simples, existem algumas sementes que são valiosas, certo? E, basicamente, para falar desses momentos, eu vou ter que dar spoilers, né? Mas ainda assim, certo? Dentro desse roteiro existe um personagem que desencadeia a uma série de interpretações bem interessantes, que dá substância nesse roteiro, dá substância nessa história que, de fato, é uma história simples, certo? E, nesse caso, esse elemento se chama o bêbado. Vocês não vão acreditar, mas sim, o bêbado é um ponto importante para a minha interpretação. Desde o início, ele é apresentado como um ponto misturado com mais um na multidão. Entretanto, a voz dele se ressalta quando ele está próximo de Wanja. Quando ele pergunta quem será o maior de todos os tempos, ele está incentivando o Yuanja, não para benefício do protagonista, mas para benefício próprio. Afinal, as lutas e os desafios divertiam o mendigo. Ele sempre aparecia quando o Yuanja fazia alguma besteira com suas habilidades. Foi vestindo uma alcunha de aconselhador, de animador e tal. Mas se formos colocar em perspectivas, o mendigo, por mais inocente e burro que ele apresentava, ele era uma representação mais eufórica de um dos conceitos de Freud, que é o id.
Acredito que você deve estar pensando, caramba, Davi, o que você tá falando? Você tá enlouquecendo de vez, velho. O que é id? O que você tá falando pra mim? A gente tava falando de Mestre das Armas, agora tá falando de id. Pronto, eu vou explicar pra você, aí realmente não tem uma convulsão aí agora, certo? Então, vamos lá. Não é surpresa pra ninguém, mas pra quem realmente não tenha o costume de estudar, eu vou explicar muito bem aqui agora, certo? O maior neurologista e psiquiatra que nós tivemos no mundo se chama Sigmund Freud. Sigmund Freud é famoso por criar algo no passado chamado a teoria da personalidade. E o que é a teoria da personalidade? A teoria da personalidade diz que você tem um psicológico que você tem, certo? Devido realmente a 3 pilares que são compostos pelo seu comportamento, pela sua psique. Ou seja, a sua psique ela não é um sistema único, ela é dividida em 3 partes. E quais são essas 3 partes? São o id, que pode ser escrito tanto como id ou ide, tem o ego e o superego, certo? Então são id, ego e superego. E aí a nossa psique, segundo Freud, é dividido realmente por esses 3 pilares. Mas se ainda tiver difícil, eu vou pegar realmente uma situação, certo? Vamos supor que você realmente quer uma Nutella, um pote de Nutella que está lá na geladeira, certo? O que o id vai sugerir para o seu cérebro? Ele vai dizer, não, eu quero doce, eu vou pegar o doce. Porque o id é do prazer, no caso, certo? Então ele vai dizer, eu quero doce e eu vou pegar aquele doce, certo? Eu vou pegar aquele pote de Nutella. É isso que o id sugere. O ego, ele já realmente é um pouco mais médio, certo? Ele é médio. Então ele vai dizer assim, será que eu quero doce? Ele vai te colocar a dúvida realmente se a gente quer de fato o doce, tanto quanto o id sugere. E o superego, ele é mais sugestivo ainda, ele bota você mais na dúvida e bota realmente para você pensar um pouco mais nas suas ações, afinal ele é a maturidade, né? Então, em vez de ele dizer, será que eu quero doce? Ou então, eu quero doce? Ele vai dizer assim, será que eu preciso do doce? Então, de fato, o id é o prazer, o ego é o equilíbrio e o superego é a maturidade. Então, tem certas situações que o superego vai ficar um pouco mais alinhado para mais, né, e tal. Tem vezes que o nosso prazer realmente vai ficar um pouco mais aflorado, então o id vai estar lá nas alturas, no caso. E tem vezes que o ego também vai aparecer e de fato vai ser mais evidente e tal. Depende muito da situação da pessoa, mas a nossa psique, segundo Freud, é dividido realmente sobre esses 3 pilares. Agora que vocês sabem disso, vamos voltar lá pro filme, certo? Se vocês prestaram bem atenção, o que eu disse sobre o mendigo? Que ele está sempre nos momentos onde o Yuandia ele está prestes a fazer um mau uso das suas habilidades. Entretanto, para ele não é um mau uso justamente porque ele se diverte com as lutas. Então, levando isso em conta, levando as cenas realmente em conta, o mendigo ele é uma representação do id, certo? E ele incentiva o indivíduo e o descarta após não ter mais utilidade. Assim como ele descartou, ele não apareceu mais no filme, ele descartou realmente o Yuandia quando ele não tinha mais como ser o melhor do mundo para ele, no caso, certo? O ego, ele é representado basicamente ali, certo? O mendigo é o id, o ego, no caso, ele é o seu amigo que ele aparece sempre, né, desde a infância, que no caso é o Non Jin-sun, que realmente ele sempre pergunta, ele sempre incentiva ao Yuandia a ser melhor e tal. Ele sempre surgia realmente como uma coisa de precisar. Lembra que o ego ele tem o primeiro pilar que te deixa em dúvida sobre o seu prazer extremo. Então, realmente ele basicamente ele precisa ser o mais forte, ele não pode estar redirecionando aquela melanina que ia falar besteira agora. Ele não poderia estar redirecionando aquela dopamina inteira para o estudo, se tornando alguém mais inteligente. Basicamente o ego, o Non Jin-sun, ele faz realmente essa ponte, ele faz essa aplicação realmente na história. Ele é o ego, ele é uma representação do superego no caso, certo? E será que ele precisava de fato ser o mais forte, no caso?
ele deixa essa dúvida. O Non Jin-sung, ele deixa essa dúvida. E o superego, como ele é a maturidade, ele é representado pela Moon, porque lá na frente, quando ele tenta se reencontrar, ele vai para os campos de arroz e ele conhece uma jovem muito bonita, cega infelizmente, certo? Que se chama Moon. E Moon mesmo, né? É tipo lua em inglês, Moon. E, cara, ele basicamente se encontra de forma mais madura. Ele tem noção realmente do trabalho que ele está fazendo nos campos de arroz. No início ele rejeita bastante, mas ele começa a compreender o estado de espírito que é trazido naqueles campos de arroz e basicamente é o ponto de maturidade do filme e é o que faz realmente ele seguir em frente. Então, relembrando, o Id, realmente, o Mestre das Armas, o que eu quero trazer aqui é que o Mestre das Armas, de fato, ele é uma jornada entre os três pilares da psique humana e os três pilares realmente de jornada que o Rui Wanja passa, certo? Para se tornar realmente alguém melhor e culminar realmente no final que nós temos no filme, no caso. O filme ele não explora isso muito bem, o filme é bem rápido no caso, então ele não tem tempo para explorar essas questões, deixar explícitas essas questões. Você só percebe quando você tem um pouco de conhecimento e quando você realmente revê o filme por mais tempo, certo? Mas de fato, o Mestre das Armas, sob a minha teoria, deixando bem claro, é realmente uma representação, certo? Bem caricata, mas ainda assim uma representação da jornada entre o id, o ego e o superego, como foi explicado antes. Mas aí nós entramos na pergunta final que você deve estar se perguntando aí no outro lado da tela. Véi, por que você realmente botou no título que Mestre das Armas é um filme espirituoso? Tá, eu não sabia realmente desse lance do id, mas por que Mestre das Armas é um filme espirituoso? Você não me explicou ainda, certo? Vamos lá, vamos voltar a alguns minutos atrás, certo? Onde a gente estava trabalhando sobre id, ego e superego. Você lembra da pergunta do mendigo do id, que ele sempre enchia o saco do Rui Wanja com isso? Quando que o senhor seria o maior de todos os tempos? Pois bem, a vontade do id, né, de que o Wanja pudesse ser o maior de todos os tempos, ela prevaleceu. Só que ela prevaleceu do jeito correto e não do imediatismo que o id exige, certo? Ela foi trabalhada, ela aconteceu da forma de que toda a ascensão exige, com tempo, com inspirações, com ensinamentos, com maturidade. Cara, esse tipo de coisa leva tempo e o id, né, o mendigo do id queria que ele provasse isso a todo momento, a cada batalha, a cada confronto que ele ficava tendo, né, com os clãs afora, certo? Aquelas batalhas não faziam ele o maior de todos os tempos. O maior de todos os tempos, a vontade, né, realmente o ato, né, o que aconteceu para ele ser o maior de todos os tempos, não foi realmente as batalhas, não foram aquelas batalhas ali na arena, e sim a jornada dele de autoconhecimento, certo? Isso que fez ele grande, isso que fez ele ser o maior de todos os tempos. Então ele conseguiu, mas não por conta do id, mas por conta própria, pelo equilíbrio. E, cara, você vê uma pessoa conseguindo equilíbrio, nem que seja num filme, nos dias de hoje, é muito boa, tá ligado? Porque é aquilo, cara, não existem jornadas sem tropeços e quedas, assim como não existem superações sem vícios, certo? O filme pinta o Rui Wanja como se fosse uma máquina, mas quando ele destrói o Rui Wanja, né, em várias partes, né, para ele que ele tenha realmente essa jornada de autoconhecimento, ele se torna realmente um de nós. E ele acaba realmente superando o algoritmo da falha e se tornando alguém realmente mais, assim, mais equilibrado, no caso, certo? E ver isso é algo espirituoso, é algo que inspira, no caso, certo? Então, ele não é só espirituoso, ele é inspirador também. Então, por conta realmente desses pontos, né, e tal, o Mestre das Armas, por mais violento que ele seja, ele é de fato um filme espirituoso, visto realmente por certas perspectivas, no caso, certo?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalho desgramado de pesquisa, meu Deus do céu, velho. Mas espero realmente que vocês retribuam com os likes, comentários e tal. Se você curtiu, tem outra teoria sobre o Mestre das Armas, gostou de relembrar esse filme, deixa aqui os comentários que eu vou ler e estar respondendo para vocês, certo? No mais é isso. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana. E nos vemos em mais uma produção da Story Notes. Até mais.